Olá, produtor rural. Seja muito bem-vindo ao Agroforte Brasil Forte. Um programa do Sistema CNA, Senar, Instituto CNA, que chega à sua casa todos os domingos. E o que veremos hoje, Renata? Olha, Celso, tem muita novidade, viu? A inauguração do Centro de Excelência de Bovinocultura de Corte, em Mato Grosso do Sul. E olha, veremos também exemplos de como a assistência técnica e gerencial melhoram a produtividade e a criação de peixes. E tem mais, lançado o Plano Nacional de Desenvolvimento da Fruticultura, que tem a meta de estimular o consumo e aumentar as exportações. É muito assunto interessante para você, produtor. A sua revista eletrônica está no ar. Qualificar a mão de obra que atende os produtores rurais, levar mais conhecimento para o trabalhador do campo. Pois é, pensando nisso, Renata, o Senar inaugurou em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte. O centro será referência nacional para o desenvolvimento da pecuária. Veja na reportagem de Marcos Gesteira e Wellington Ferreira. Mato Grosso do Sul possui o quarto maior rebanho do país, com quase 22 milhões de cabeças. É o segundo em produção de carne bovina e o sexto em exportação. É por essa vocação na pecuária que o estado foi escolhido pelo sistema CNA-Senar para receber o Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte. A inauguração aconteceu na última quarta-feira, dia 7 de março, em Campo Grande. Isso aqui é difusor de tecnologia, não só para Mato Grosso do Sul, como para o Brasil inteiro. Quer dizer, isso aqui nós vamos difundir. Não só as experiências bem-sucedidas aqui da região, não só a qualificação da mão de obra daqui, aqui vai colher os conteúdos institucionais para que a gente faça do Brasil como um todo, vamos dizer, um Brasil mais eficiente, principalmente nesse caso específico da pecuária de corte. O centro formará mão de obra qualificada para todo o Brasil. Com infraestrutura moderna, vai disseminar conhecimento e incentivar a pesquisa no setor, que hoje tem elevado nível de tecnologia e requer profissionais cada vez mais capacitados. Mato Grosso do Sul hoje, o segundo maior produtor de carne nacionalmente falando, quarto em número de rebanho e, ao mesmo tempo, atendendo às demandas dos mais diversos setores dentro do nosso país, nas diversas particularidades dos estados existentes aqui, para que nós possamos atender a essas demandas, utilizando aqui dentro do Centro de Excelência também um ensino à distância, que automaticamente também leva aos demais estados. A unidade é a segunda focada numa cadeia produtiva específica. O primeiro centro, voltado para a fruticultura, fica em Juazeiro, no Vale do São Francisco. Ao todo, o sistema CNA-Senar pretende construir 10 centros de excelência em diversas regiões, para atender os principais setores da agropecuária brasileira. O setor agropecuário do Brasil vem sendo muito produtivo, tem contribuído muito com a economia nacional. E eu acho que o centro, ele reforça esse compromisso da CNA, da FamaSul, do Senar, da Embrapa, nessa grande parceria e uma boa formação de mão de obra. Idealizado em parceria com a Embrapa, o centro tem quase 2.000 metros quadrados distribuídos em 7 blocos. A estrutura conta com laboratórios, sala de informática, área de convivência e outros departamentos. O prédio fica localizado dentro da Embrapa Gado de Corte. É uma parceria do Sistema Senar, da CNA e da Embrapa, e visa trazer para o produtor rural mais conhecimento sobre tecnologia, mais informação sobre a cadeia produtiva, sobre diferentes elos da cadeia produtiva. O Centro de Excelência em Campo Grande oferecerá inicialmente o curso técnico em agropecuária com especialização em bovinocultura de corte, com carga horária de 1.760 horas. No local, também serão realizados cursos de formação inicial e continuada e capacitações da assistência técnica e gerencial do Senar. Essa parceria com a Embrapa, que é o nascedor da tecnologia nacional, traz esse diferencial e a ideia é formar técnicos para atender o nosso sistema. A assistência técnica hoje é uma das missões do Senar e nós temos um desafio aí de capacitar em torno de 50 mil técnicos para atender 500 mil produtores nos próximos 10 anos. Todas as atividades que o Senar fizer daqui para frente, no sentido de levar conteúdos novos aos nossos instrutores, geração de conteúdo para todo o estado, ele vai ser realizado aqui dentro do centro. Com a mão de obra formada pelo Centro de Excelência, pecuaristas como Marcelo Bertoni esperam melhorar o manejo do rebanho e a rentabilidade na fazenda.
principalmente de manejo de gado, falta de aplicação das novas tecnologias, principalmente levantamento de dados da propriedade, engorda. Então eu acho que tudo isso a gente tem que trazer a tecnologia aliada hoje ao homem do campo. Celso, você já ouviu falar no programa ABC Cerrado do Senar? Já sim, Renata. É uma iniciativa que utiliza tecnologias de baixa emissão de carbono na produção agropecuária. O meio ambiente ganha com isso e também o produtor. E para conhecer esse trabalho, a repórter Daniela Castro foi ao Tocantins visitar uma propriedade atendida pelo programa. Segundo o maior bioma do Brasil, o Cerrado se tornou o grande celeiro da produção de grãos no país. E para conservá-lo sem que seja necessária a abertura de novas áreas agrícolas, os técnicos do Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, por meio do programa ABC Cerrado, vão até os produtores rurais e incentivam a prática de atividades com baixa emissão de carbono, o que significa preservação do meio ambiente frente às mudanças do clima. Porto Nacional, município de Tocantins. Olha só que pasto bonito. Esta área de 17 hectares, antes degradada, foi inteiramente recuperada graças ao programa ABC Cerrado. Seu Hildo é um dos mais de 3.000 produtores rurais no país que recebeu a visita do Senar e, a partir daí, fez mudanças expressivas na propriedade rural. Cansado de sofrer com secas sucessivas no Nordeste, ele decidiu se mudar há 2 anos para o Tocantins. Encontrei a propriedade totalmente improdutiva, até nas documentação estava porque estava improdutiva. Pouco de pasto que tinha, estava tudo degradado, né? Clísia, técnica do Senar, orientou seu Hildo a investir em um bom pasto para garantir farta alimentação ao rebanho. O produtor estava iniciando ainda as atividades de produção, com baixo poder de investimento, né? Mas o pouco que ele conseguia fazer, ele fazia, utilizando as técnicas de produção que ele entende bem, conhece bem. O dinheiro que tinha foi para a compra da propriedade. Para adquirir adubo, ele contou com a ajuda dos vizinhos. Trocou o produto com um empréstimo de maquinário e prestação de serviço. A troca de serviço eu peguei adubo para aplicar nesse pasto. O agricultor também teve ajuda para conseguir a semente pura de capim Piatã. Ele participou do curso de 56 horas de capacitação do Senar e todo mês recebe a visita técnica da Clísia, que acompanha a evolução da propriedade. O plantio do capim foi em janeiro. Seu Hildo aplicou 5.000 quilos de adubo e 12 quilos de sementes por hectare. Além disso, fez o plantio direto de sorgo forrageiro em 15 hectares para garantir silagem aos animais. Atualmente são 22 bovinos e seu Hildo planeja aumentar o plantel para 100 cabeças até o fim do ano. E tanto eu quero mexer com confinamento como sem confinamento. Hoje ele já tem uma boa parte de alimento, né, para esse gado, tem silagem fechada, tem uma outra parte de grãos para a produção de silagem e eu acho que ele não vai passar problema de falta de comida para esses animais, além de uma pastagem muito boa, né, que está sendo formada, foi recém-plantada e eu acho que vai ser vamos ter resultados muito bons. 600 produtores rurais no Tocantins estão inseridos no programa ABC Cerrado. O acesso à capacitação técnica e gerencial faz toda a diferença. Nós temos vários resultados, tanto na parte de gestão quanto na parte da aplicação de tecnologia, né? A gente, quantificado em uma parte do estado, a gente já tem 5.670 hectares já recuperados dentro da tecnologia. E assim, é um número bastante interessante porque o nosso produtor, ele não recupera toda a área de uma única vez, ele vai recuperando por partes.
O Senar Rio Grande do Sul desenvolveu um jogo que testa como está o conhecimento do produtor rural. O tema, Renata, é o agronegócio brasileiro e, para os ganhadores, um presente especial. Veja essa novidade na reportagem de Thaís Teixeira e Cláudio Bato. Jogo de roleta, conhecimento e educação para a produção agropecuária. Na Expo Direto 2018, o Senar apresentou uma forma lúdica de aprendizado no campo em apenas 20 minutos. É o jogo Senar 360 graus. Pode girar. Lembrando que são 12 temas relacionados à propriedade rural. O tema do Wagner foi pecuária de corte, leite e bovinos. O Wagner volta então para o lugar dele e a pergunta vai aparecer neste painel. Com relação à qualidade do leite, o índice que relaciona a higiene dos equipamentos de ordenha, dos tetos e da mão do ordenhador é: alternativa A, contagem de células somáticas. Alternativa B, teste da caneca de fundo preto. Alternativa C, teste do CMT. E alternativa D, contagem bacteriana total. Plateia cheia. O público aprovou a ideia. O jogo Senar 360 graus acontece 7 vezes por dia. Os jogadores fazem a inscrição e são escolhidos por sorteio. O vencedor ganha um tablet. A atividade tem uma dinâmica que aborda temas relevantes da rotina rural. E é a maneira que a gente tem rapidamente, em 20 minutos, passar várias informações das diferentes áreas. Nós temos aqui com 9 instrutores das diferentes áreas explicando e comentando em cima das perguntas. Além de interagir com os visitantes da Expo Direto, a intenção é divulgar como o Senar pode contribuir ainda mais na geração de conhecimento para o produtor rural. O objetivo do Senar não é diferente do objetivo de todas as empresas que vão para frente. Nós queremos vender um produto. E o nosso produto é conhecimento, são os nossos cursos. Mas nós sempre procuramos fazer isso de uma maneira lúdica, uma atração ao produtor rural, principalmente aos trabalhadores. Então este jogo que nós fizemos na Expo Direto este ano, não é por acaso que ele tem o nome de 360 graus, porque 360 graus é a circunferência da roleta do jogo, mas é também a ideia que nós queremos passar para os produtores rurais destes assuntos todos. Nessa Expo Direto, o Senar trouxe mais uma atração criativa para se relacionar com o público do campo e da cidade. Celso, depois do intervalo, vamos conhecer mais um caso de sucesso no campo com assistência técnica e gerencial. E um bom exemplo de como captar a água da chuva que pode ser utilizada até para a geração de energia. A gente volta já. Celso, nessa semana em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, nós vamos contar a história da Dona Roseli. Olha, é uma história de persistência, viu, Renata? Porque a Dona Roseli decidiu investir na piscicultura, mas passou por muitos desafios no começo. E tudo mudou quando ela buscou assistência técnica e gerencial. Acompanhe na reportagem de Carlane Soares. Em outubro de 2016, a ex-servidora pública Roseli Zerbinato decidiu investir na produção de tilápias. Ela já tinha lido bastante sobre o potencial da piscicultura no Brasil e, junto com 2 sócios, arrendou 10 tanques escavados em uma fazenda a 60 quilômetros de Brasília, mas não imaginava o desafio que teria pela frente. Eu pensei que na Semana Santa ou na Quaresma do ano passado, meus peixes já teriam crescido para eu vender, mas eles não cresciam. E aí eu comecei
a dar uma pesquisada e vi que meus peixes não estavam crescendo e eu falei, estou fazendo alguma coisa errada e vai dando uma agonia na gente, né? Foi aí que ela buscou a ajuda do Senar no Distrito Federal e passou a receber assistência técnica e gerencial. Ela fez com que, primeiro, eu tivesse uma esperança de me organizar mais, de saber que a piscicultura é um negócio rentável. Mas para isso a gente precisa aprender, né? Aprender a parte técnica e a parte gerencial, que eu não sabia. Não sabia e estou aprendendo a cada dia. Quando iniciou a atividade de piscicultura, ela realizou o primeiro povoamento e colocou 50 mil alevinos em uma área como essa, de 2.000 metros quadrados, quando recomendado seriam 6 mil alevinos. Agora, com a assistência técnica e gerencial do Senar, ela está seguindo as recomendações do técnico e já faz planos para a comercialização. Mensalmente, Roseli recebe a visita do Francisco, o técnico de campo, e tem que mostrar o dever de casa. Juntos, eles fazem a observação de campo e discutem cada detalhe da produção. Depois disso, são gerados gráficos financeiros para análise dos resultados e melhoria da produtividade. Nós partimos para um plano estratégico de organização, tendo por base um manejo mais adequado e correto. Esse manejo, ele se baseia em nós fazermos toda uma varredura em todos os tanques e selecionarmos os peixes por peso e ir separando peixe acima de 200 até 500 gramas, de 500 a 700 gramas, de 200 a menor gramatura. E daí nós vamos selecionando esses peixes com o objetivo de saber quanto nós temos de quilo em determinado viveiro escavado, qual o tamanho e peso dos peixes em um outro viveiro, os viveiros aqui são numerados. No caderno do produtor, Roseli anota todos os dados de despesas e receitas, encargos de mão de obra e compras realizadas. Que a gente consegue organizar todas as nossas ações ali naquele caderno. É importante ter os dados relacionados ao peso e tamanho dos peixes visíveis, porque isso vai influenciar na quantidade de ração e no custo de produção. Um quadro onde a gente tem anotado toda a quantidade de peixe em cada tanque. Então, assim, é uma questão de manejo, mas de forma organizacional, uma questão de tratar como negócio. E é exatamente isso que a produtora quer alcançar. Qualidade do produto, buscando sempre o menor custo de produção para se tornar competitiva no mercado. Eu quero ser uma piscicultora profissionalizada. Eu quero que a minha piscicultura seja assim, conhecida, seja... eu tenho os peixes não só por safra, mas eu tenho todo mês tantas toneladas e eu saber assim, eu vou ter tantas toneladas, eu vou planejar e vai acontecer. E o Senar ajudando, porque o Senar tem muitos cursos, né? Não é também só essa assistência técnica, que é maravilhosa, mas eu vi que o Senar tem cursos também de piscicultura e aí eu estou começando a fazer já. E se você, produtor, quiser conhecer mais sobre assistência técnica e gerencial, não deixe de conferir o nosso portal www.senar.org.br. Levar mais frutas para a mesa dos brasileiros e também para consumidores de outros países. E os produtores rurais Celso ganharam um importante aliado para ajudar nessa tarefa, o Plano Nacional de Desenvolvimento da Fruticultura. Veja na reportagem de Camila Queiroz. São produzidas mais de 44 milhões de toneladas em uma área cultivada de 2,5 milhões de hectares. A fruticultura brasileira ocupa a 3ª posição no ranking mundial. 5 milhões de pessoas trabalham na atividade, que gerou em 2016 33 bilhões de reais de valor bruto de produção.
o Brasil sai na frente quando o assunto é diversidade na produção de frutas. Abacaxi, banana, manga, cacau e melão são algumas das variedades que o país tem a oferecer, já que o produtor brasileiro consegue produzir frutas de clima tropical, subtropical e até temperado em todas as regiões. A 140 quilômetros de Brasília, na Fazenda Realeza, o produtor Edson Carlos da Silva cultiva em 25 hectares goiaba, maçã, uva, pêssego e até moia, uma fruta que parece a pinha, só que maior. Como a gente é muito próximo do pessoal das pesquisas, né, Embrapa e AC, a gente tem uma relação muito próxima com eles. Nas conversas nossas informais, surge, puxa, o Cristalino tem uma condição climática favorável para a fruticultura. Plantar, podar e colher é um trabalho que exige mão de obra manual. Os produtores colhem a goiaba uma a uma, colocam nas caixas e esperam o caminhão chegar para levá-las até o próximo passo. Após a colheita, as frutas seguem um caminho até o packing house, que fica a poucos quilômetros da propriedade, onde as frutas recebem tratamento e conservação. Antes das frutas serem entregues ao consumidor, elas passam pela unidade de beneficiamento, onde são lavadas, tratadas e selecionadas de acordo com o tamanho, para então serem embaladas e enviadas para climatização e armazenamento. De acordo com o processamento das máquinas, da limpeza, vai tirando as impurezas e aí a gente passa para a mesa de classificatória. E aí depois da máquina classificatória a gente embala elas, coloca elas nas embalagens devidas, né? E a gente já envia para o cliente. Para evitar contaminação e danos, todo cuidado é necessário na hora de embalar e guardar as frutas. No caso da goiaba, as maiores precisam de proteção para ter a qualidade final que o consumidor exige. Quando o produto não é distribuído no mesmo dia do beneficiamento, a câmara fria garante a conservação das frutas. E para valorizar toda essa produção e o potencial que o setor tem a oferecer, foi lançado o Plano Nacional de Desenvolvimento da Fruticultura. O documento vai servir de ferramenta para a criação de políticas públicas para ampliar o consumo nacional de frutas e alavancar as exportações do setor. Em Brasília, durante o anúncio do Plano Nacional, o ministro da Agricultura reafirmou a importância da fruticultura para o setor agropecuário brasileiro. É um plano que desenvolvido junto com o Ministério e junto com os setores do setor agrícola, colocando aí quais são os pontos necessários. E da parte do Ministério, é realmente correr atrás das licenças, das autorizações e criar as condições necessárias para que a fruticultura se desenvolva. A CNA participou ativamente da elaboração do plano, em parceria com o Ministério da Agricultura. Foram definidas ações e estratégias para garantir a eficiência e qualidade das frutas brasileiras, além de melhorar a competitividade do setor. Mas eu acredito que daqui a mais ou menos uns 2 ou 3 anos a gente já tem resultados concretos para a fruticultura, inclusive com o desenvolvimento do mercado interno e o aumento nas exportações que a gente tanto almeja. Celso, apenas 3% da área de produção agropecuária no Brasil é irrigada. Pois é, Renato, e isso mostra que tem muito potencial para crescer. É verdade, Celso. E o município de Cristalino, em Goiás, chama a atenção pela produção irrigada. E tem um produtor que se destaca no quesito inovação. Vamos conferir. A água da chuva é um bem precioso. Sabendo disso, o produtor Luiz Figueiredo montou um sistema de captação com calhas no telhado e canos que trazem o valioso líquido para esse lago criado com lonas. Sabe aquela água da chuva que estava estocada? Agora ela está sendo usada para lavar os estábulos e isso ocorre 2 vezes por dia aqui na propriedade. Ao todo são 931 fêmeas em lactação. E todo esse conforto climático, esse tratamento VIP, faz com que elas atinjam uma grande produtividade, em média 32 litros de leite por fêmea. E olha que a produção aqui é bastante alta, chega a 30 mil litros de leite por dia.
Ventiladores são ativados quando a temperatura passa dos 22 graus e a cada 5 minutos, sprays d'água são acionados. São medidas pensadas para garantir o bem-estar do gado leiteiro. A água utilizada nos estábulos vem para esses tanques. A areia ajuda a conter a parte sólida e depois de o material descansar por quase 1 ano, será usado para fazer a cama de vaca. Os animais adoram. A parte mais líquida segue outro caminho. Passa por esse equipamento, o separador de sólidos. Esse resíduo vai virar adubo na compostagem. Já a água irá para outras barragens e depois de um período de descanso de 20 dias, é utilizada na irrigação. Há 13 anos, o seu Figueiredo implantou na propriedade o sistema de captação e reuso da água da chuva. Com essas medidas, ele garante 6 meses de água por ano. Se você não fazer bem feito, amanhã você tem que fazer de novo ou ter prejuízo. Então hoje é os desafios que a gente volta a falar de fazer a coisa bem feita. A iniciativa surge como inspiração para outros produtores rurais. A gente tem o exemplo aqui da fazenda do seu Luiz Figueiredo, né, que ele consegue utilizar toda essa água do processo aí de produção de leite, inclusive gerar energia com essa condição. Então, é uma forma mais avançada, uma forma que já vem pensando numa espécie de vanguarda, mas é um futuro que precisa acontecer em breve, né? Seu Figueiredo escolheu Cristalina para produzir, município com um dos maiores PIBs agrícolas do país. A atividade agropecuária gera por ano 2 bilhões e 200 milhões de reais em receita, com destaque para os 61 mil hectares de área irrigada e 780 pivôs. Com mais de 50 culturas irrigadas, o município é considerado o mais diversificado no país em irrigação. 160 barragens foram criadas pelos produtores rurais para garantir água o ano todo. O que nós queremos despertar no produtor é que ele seja um protetor da água. Um cara que pensa em conservação de solo, um produtor que pensa em conservação de estrada, que não deixa a água escorrer para ir para o rio, que ela infiltre o máximo que puder no solo e quando ela sair lá no rio, que ela chegue lá limpa. Incansável na arte de inovar, seu Figueiredo é o primeiro produtor rural no Brasil a instalar uma usina fotovoltaica flutuante. Interligada à rede de energia, ela gera eletricidade suficiente para o consumo de 170 domicílios. Além disso, os painéis instalados no lago impedem 70% de evaporação da água. O potencial de irrigação no Brasil é grande. Apenas 3% da área dedicada à agricultura e à pecuária é irrigada. De olho na capacitação e gestão do uso da água, o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, vai oferecer cursos de graça em todo o país aos produtores rurais interessados na agricultura irrigada. Os nossos produtores rurais, eles são muito eficientes na forma de produzir alimentos. E o Senar tem a proposta de trazer capacitações no tema de agricultura irrigada para que eles se tornem mais eficientes ainda. A irrigação ela é utilizada de forma natural através das chuvas, mas em várias regiões do país as chuvas não são regulares e em outras regiões a gente não tem chuva suficiente para produzir. E no próximo domingo eu e o Celso estaremos em Brasília. Pois é, o programa Agro Forte Brasil Forte será transmitido ao vivo, direto da capital federal. Vamos acompanhar de perto, Celso, o primeiro dia do Fórum Mundial da Água. O evento vai contar com uma programação toda especial, preparada pelo sistema CNA-Senar. E você, produtor, é o nosso convidado. Então, está combinado, Celso Miranda, nosso encontro será no próximo domingo às 9h30 da manhã, ao vivo de Brasília. E o Agroforte Brasil Forte de hoje fica por aqui. Até a semana que vem. Tchau.